Já estamos de volta ao vivo e em cores. Que Deus abençoe, que bom demais estar com você, viu, gente? Eu queria mandar um abraço, sabe quem está acompanhando a gente? A doutora Cristina, né, que acabou de aparecer no PT aí, né, que a gente pede desculpa, acho que a gente anotou, Cristina Ferreira, e é Figueira, né? É Figueira, viu? Um beijo para a senhora, muito obrigado de coração aí pelo carinho, viu? A doutora conhece a doutora Cristina? Sim. Que maravilha, né? E, doutora, perguntas estão chegando aqui também. Então, ao nosso amigo Fernando Fernandes da Silva, aqui de Campinas. Obrigado, Fernando, pela participação. Ele tem uma coceira na perna, só para quando sai a pele. Já fez exames de sangue, não mostrou nada, porém nunca passou numa dermatologista. É o Fernando. O que pode ser, doutora? Uma coceirinha na perna que sai quando melhora quando sai a pele. Aí. Tem várias doenças que podem levar a coceira na pele. Fica um pouco difícil da gente falar num diagnóstico. Mas geralmente as doenças de pele, na maioria, elas não vão alterar exames de sangue. Então, realmente, os exames acabam vindo normais. Entendi. O ideal é que realmente procure o médico dermatologista, porque dentro dessas doenças a gente pode ter quadros de micose, quadro de doenças de inflamação mesmo, que não tem nenhum agente, mas que a gente precisa tirar a inflamação para poder resolver a coceira. Mais uma pergunta aqui, né? Olha, doutora, Ivone, até assustei, né? Ivone, né? É Ivone Casagrande, de Videira, Santa Catarina. Dona Ivone, um beijo para a senhora. Muito obrigado por estar conosco aqui, viu, querida? Ela pergunta, psoríase, constatado desde 84, ela tem. Gostaria de saber se tem cura e se essa psoríase pode um dia se tornar um câncer. Pergunta a nossa amiga Ivone Casagrande, doutora. Chará de sua mamãe. Chará da minha mãe. Em relação a câncer, não tem nenhuma preocupação. A psoríase ela é uma doença que não vai evoluir para câncer, mas ela é uma doença chatinha, né? Quando a gente fala de cura, realmente a gente ainda não tem uma medicação que a gente possa curar, mas hoje em dia a gente tem muita coisa para controlar. Até alguns anos atrás, a gente tinha uma possibilidade muito limitada de tratamento, então os pacientes sofriam bastante, porque é uma doença, a psoríase, só explicando para quem não conhece, né, é uma doença que ela faz algumas manchas vermelhas que descamam na pele. E isso para os pacientes é muito ruim, porque a pele descama, então às vezes apoia o braço na mesa, cai um pouco de casquinha, as pessoas olham, ficam com medo de ser contagioso, que não é contagioso. Mas hoje tem uma opção muito grande de tratamentos, então vale a pena a senhora procurar novamente o dermatologista, porque vai ter como a gente controlar o problema da senhora. Doutora, a gente sabe que a pele é a porta de entrada, né, entendeu? Né? É o que a gente come, etc., mas a pele é a porta de entrada. E de repente, assim, é praia, é piscina, tem gente que compartilha a mesma cadeira, de repente a mesma toalha, e tem um lá deitado, de repente se levanta e vai o outro deitar naquela cadeira. Como é que é o ideal, doutora, assim, se a gente pode prevenir de muita coisa? Na prática, né, em ambientes públicos, acaba ficando um pouco difícil, né, a gente ter esse cuidado, mas realmente, porque a gente senta, a gente não sabe se a pessoa cortou o dedo e limpou na cadeira, isso a gente nunca vai saber. Então, realmente, ambiente público existe esse risco maior de transmissão. Existem algumas doenças que são transmissíveis, né, o fungo, por exemplo. A gente fala, às vezes, até da sarna, né, que é a escabiose, também é transmitida, então a gente fica um pouco complicado, né? Da gente falar do lugar público é difícil. Não tem muito cuidado. Seria mais do estabelecimento de ter esse cuidado de higiene, de limpeza frequente do ambiente. Mas antes de sentar em qualquer lugar, deitar em qualquer cadeira, o que seria ideal? Passar um paninho, etc., colocar uma toalha em cima? Se pudesse passar um álcoolzinho, né? Um álcool gel. O álcool gel é excelente, mas fica difícil. Verrugas, doutora, o que falar? Por que surgem? Como tratar? Como fazer desaparecê-las? Quando a gente fala verruga, né, a gente tem o costume de que tudo que aparece na pele a gente chama de verruga, né? Qualquer bolinha, qualquer coisa mais saltada, a gente fala que é verruga. Então, a gente tem que ressaltar que nem tudo é verruga. Então, às vezes, uma coisinha mais saltada pode ser uma pinta, podem ser outros tipos de lesões. Então, a verruga mesmo, que é aquela que aparece mais em criança, nos dedos, às vezes naquele olho de peixe na planta do pé, a verruga é causada por um vírus. E o vírus é transmissível.
Então, quando a gente cutuca, mexe, ou então usa o alicate para cortar e fica mexendo, a gente tem chance de transmitir. Entendi. Então, e tem algum produto, tem o que fazer? A dermatologista que tem que tratar, que tem que tirar, cortar de uma forma correta ou deixar lá? Quando a gente fala em deixar, uma grande maioria das verrugas, elas vão resolver sozinhas dentro de até 2 anos. O problema é que, como isso é transmissível, no meio do caminho, isso pode aumentar e espalhar para outros lugares do próprio paciente ou até de pessoas que convivem junto, às vezes filho, companheiro. Então, vale a pena sempre tratar. A gente pode usar desde produtos em casa, com ácidos em casa, e a gente pode fazer procedimentos para acelerar o tratamento, como a aplicação do spray de nitrogênio líquido ou aplicação de ácido mesmo. Entendi. Doutora, a gente comentou no bloco passado sobre o câncer de pele, né? E a senhora falou assim de formatos. E a gente foi atrás de algumas fotografias. Eu gostaria que o diretor colocasse no ar, assim, que a senhora comentasse o que é, o que não é o câncer de pele, assim. Vamos começar com aquela bolinha redondinha, o número 1. O que está do lado, número 2, embaixo, número 3, número 4, doutora, assim, só para a gente localizar. 1, 2, 3, 4. Isso, é. Então, essa primeira, que seria a bolinha bem redondinha, seria a pinta normal, que seria o nevo benigno, do bem, que ela tem... surge da pele... Isso é genética, uma predisposição que a gente já tem. Ok. Ela é uma lesão bem simétrica, se você dividir ela ao meio... Cortar uma pizza assim, Cortar uma pizza, você vai ver que um lado é bem parecido com o outro. Claro que a gente não pode ser também muito rigoroso. Ok. A gente vê que os lados são bem parecidos, a pigmentação ela é homogênea e ela é uma lesão pequena, de menos de meio centímetro. Ok. Aqui está do lado dela, da direita. À direita, a gente já vê uma lesão maior, ela é irregular e assimétrica. Se você divide a lesão ao meio, você vê que um lado já não fica tão parecido com o outro. Você vê que ela tem um padrão de crescimento, você vê que a borda ela não é lisinha, ela é bem irregular. Então você vê que tem projeções da pinta indo para frente, como se ela estivesse crescendo. E ela tem uma cor bem enegrecida. Aqui está debaixo da bolinha redondinha. Ela tem, essa que está embaixo, você vê que ela tem uma... Já começou a se deformar. Ela também tem essa projeção, ela também é irregular e ela tem mais de um tom de cor. Se você ver, ela tem mais de 2 tons de pigmentos, ela tem vários tons de castanho. Que também é de se observar. Exatamente, da mesma forma que a última, logo abaixo daquela maior, também tem essas projeções, também é irregular e também tem mais de 2 tons de pigmento. Então é importante quando a pessoa for tomar um banho, for analisar a sua pele, verificar se aquela pintinha que estava do mesmo formato. A pinta também cresce, doutora? Ela cresce? Ela cresce proporcionalmente? Ela vai crescer conforme o nosso crescimento. Então, nessa fase de adolescência, de crescimento, ela pode crescer também. Porém, se ela estava redondinha e de repente está toda deformada, etc., é aí que mora o perigo, doutora. Exatamente. A gente não recomenda que fique olhando todos os dias, mesmo porque se a gente olhar todo dia, parece que está sempre muito parecido. A gente recomenda que olhe assim, uma vez a cada 2, 3 meses, que na hora de sair do banho, se secou, está de frente para o espelho, dá uma olhadinha na frente, nas costas, olha nos braços, principalmente se na família já existe uma história de câncer de pele. E nesse caso, surgiu, é sempre essa feridinha, essa pinta deformada, como a gente viu na foto aí, é um sinal já maligno ou pode ser um alarme falso de uma outra realidade? Até pode, né? As pintas, essas características, elas sugerem pra gente que pode ser uma lesão maligna. Ok. Mas a gente só vai ter certeza disso na hora que a gente tirar a lesão e fazer análise no microscópio. Aí que a gente vai poder ter certeza. E é isso que a doutora falou antes, no bloco anterior, assim, quanto mais cedo procurar ajuda, porque ela está na epiderme, isso. O importante é não deixar ela aprofundar. Não deixar aprofundar. Quanto mais precoce, mais fácil o tratamento e maior as chances de cura. Aí, nesse caso, seria que retirada daquela região, etc. Isso. A gente tira como se fosse uma cirurgia de pinta, assim. A gente vai tirar, cortar a pele, dar uns pontinhos no lugar e fazer análise no microscópio. E aí, tudo que vem depois vai depender desse resultado. Ok. E no couro cabeludo, doutora, assim, tem alguma orientação nesse verão aí? Além, claro, usar um chapéu, um boné, etc. Mas o que pode acometer o couro cabeludo? A gente tem as famosas as seborreias, as caspas, etc. Assim, mas o que mais?
A gente tem que lembrar que da mesma forma que a radiação danifica a pele, ela também vai danificar o fio do cabelo. Então, para a gente manter um cabelo com mais brilho, com vida, né, que a gente fala, a gente deve usar aqueles produtos que vêm com proteção de radiação solar também no fio do cabelo. Ok. Já existem produtos assim hoje no mercado. Então, vai ficar na praia, o ideal é que aplique esse produto no fio do cabelo para que ele não danifique tanto. Entendi. A senhora falou também no bloco anterior a necessidade de proteger os olhos, é fundamental. Isso, sim, porque a radiação também vai agredir a retina e isso pode levar a um quadro de diminuição da visão lá na frente. E, doutora, a pessoa passou o protetor, passou o bronzeador, passou o filtro solar, mas de repente está lá jogando bola, está lá correndo, fazendo exercício, aquilo começa a suar, escorrer e entra no olho e arde. O que fazer naquele momento ali, doutora? Lavar. Lavar abundante com bastante água. Quanto mais lavar bastante para a gente remover todo o produto. A gente fala que os produtos são oftalmologicamente testados, né? Não é para irritar, mas a gente sabe que realmente algumas pessoas são mais sensíveis e têm essa irritação. Então, se tiver essa irritação, deixa cair bastante água, água normal mesmo, água da torneira, pode jogar, lava, até parar de irritar, até parar a dor. Ok. Em relação às unhas, né? A gente sabe que o grande vilão aí das unhas, das mãos, dos pés, enfim, são os fungos, assim. Como lidar com isso? Como saber que eu estou protegido? Tem algum tipo de cuidado especial, doutora? As unhas, a gente começa a se preocupar mais nessa questão de presença de fungo quando a gente tem algum descolamento, algum trauma na unha. Então, aqueles pacientes que fazem atividade física, praticam esporte, que bate o pé, toma pisão e fica com hematoma nos dedos, que é mais no pé, né, que vai acontecer. Ou então, quando mulherada usa sapato, né, bico fino, aqueles sapatos apertadinhos, a unha acaba descolando nos cantinhos. E quando a unha tem esse descolamento, acaba que vira um ambiente muito propício para proliferação de fungo, porque fungo, como eu expliquei, gosta de lugar quentinho e úmido, que é o pé, né, que fica dentro do sapato fechado, transpira. Então, quando a gente tem esses momentos propícios, vale a pena a gente sempre procurar um médico para a gente tentar fazer alguma coisa para evitar de ter essa contaminação. Além disso, pessoas que têm diabetes, a gente sabe que quem tem diabetes tem uma propensão maior a ter infecção por fungo, porque acaba ficando com a imunidade um pouco mais baixa. E para quem gosta de fazer a unha, o costume de ficar passando palito, limpando por baixo da unha, você também leva um descolamento da unha. E isso também aumenta a chance de você ter uma infecção por fungos. E corta a unha é individual, é imprestável, no sentido assim, não empresta para os outros, porque é teu, é isso, doutora? Não ficar sendo coletivo aí. O problema de cortar a unha é que na hora que a gente faz a unha, a gente pode ter pequenos traumas da pele, com pequenos sangramentos e contaminação. Então, pessoas que têm doenças transmissíveis pelo sangue podem deixar o bichinho, né, do vírus no alicate. E aí, quando você usa em outra pessoa, você pode transmitir. Hoje em dia, a maioria dos lugares já trabalha com autoclave, né, que é o material que a gente usa para esterilizar. Mas a gente sempre recomenda que cada pessoa tenha o seu. Tem o seu kit, né? Exatamente, para diminuir esse risco de contaminação. Gente, que maravilha. Eu vou chamar rapidinho o intervalo, gente. É aquele momento que ela vai fechar com chave de ouro o programa e eu quero fazer uma oração muito especial para você. Então não sai daí, a gente volta já só para você.